Você sabia que algo que é considerado totalmente normal em muitos países da África pode ser considerado crime no Brasil? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Felder Vargas, diretamente de Moçambique. E neste vídeo vou te mostrar 10 hábitos que são comuns em muitos países africanos, mas no Brasil esses hábitos são considerados crimes e que podem te levar à prisão. E se gostou da ideia, já deixe ficar aquele like e se ainda não és inscrito, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E aí, já és inscrito? Então bora pro vídeo. Hábito número 1 é casamento com mais de uma esposa, o que chamamos de poligamia. Bom, meus amigos, em alguns países da África, casar mais de uma esposa, isso é muito normal e não é considerado crime. E temos como exemplo a África do Sul, Nigéria e aqui mesmo em Moçambique, isso é, nas zonas recônditas. Isto é super comum um homem casar mais de duas esposas. Mas no Brasil, este hábito ou este ato é considerado crime. E inclusive a pessoa que pratica este ato pode levar a pena de prisão. E hábito número 2 é trabalho infantil em áreas rurais. Crianças ajudam na roça, vulgo machamba aqui em Moçambique, ou na venda local como parte de rotina familiar. Bom, meus amigos, falar de trabalho infantil em muitos países africanos, isso é super comum, inclusive aqui em Moçambique. Encontrar crianças na venda informal é super normal. As crianças vão ajudar os seus pais nas atividades que podem trazer um rendimento monetário. E algumas vezes isso tem prejudicado o seu crescimento e não só, tem prejudicado também o seu aproveitamento pedagógico, porque algumas vezes as crianças têm faltado à escola para poderem exercer essas atividades. Mas no Brasil, este ato ou este hábito é considerado crime. Hábito número 3 é o casamento arranjado com menores de idade. Em algumas regiões da África, as meninas ainda se casam ainda adolescentes por tradição. Em muitas regiões da África, as meninas, quando atingem a sua adolescência, são incumbidas a um ato que chamamos de ritos de iniciação, que são preparadas para servir o marido e para servir o lar. E algumas vezes essa tenha sido a causa para que elas contraiam o matrimônio ainda adolescentes. E um outro fator que tem influenciado é o fato da pobreza. Bom, meus amigos, em algumas regiões da África, os pais já veem aquilo como uma oportunidade e começam a arranjar um marido para as suas filhas. E isso, nas zonas recônditas da África, tem influenciado para que elas se casem ainda menores, o que chamamos de casamento prematuro. E hábito número 4 é abate de animais em rituais religiosos. Em muitos países da África, em rituais tradicionais, o sacrifício animal é comum e sagrado, mas em Brasil isso é considerado crime e pode ser enquadrado como maus tratos a animais. Hábito número 5 é o uso de ervas medicinais e substâncias locais. Algumas plantas usadas em curas tradicionais, elas contêm substâncias psicotrópicas. E falando sobre substâncias psicotrópicas, são substâncias químicas que agem principalmente no sistema nervoso central, onde altera a função cerebral e temporariamente muda a percepção, o humor, o comportamento e a consciência daquela pessoa que vai consumir a tal substância. E isso é considerado totalmente crime no Brasil. E hábito número 6 é venda livre de medicamentos caseiros em mercados. Em alguns países da África, é comum ver várias mulheres vendendo os produtos medicinais caseiros em mercado livre sem um registro ou sem um acompanhamento do governo. E no Brasil, é crime contra a saúde pública vender medicamentos sem que o governo tenha o conhecimento disso. E hábito número 7, casas sem registros ou documentos legais. Em muitos países da África, muitas famílias constroem as suas casas sem um registro local, sem que o governo saiba da construção daquela casa, mas no Brasil, isso pode ser considerado invasão ou ocupação ilegal de solo urbano. E hábito número 8, negociação de dotes em casamentos. Em muitas regiões da África, é comum que a família do noivo pague um dote
a família da noiva. E isso considera-se respeito e consideração daquela que você vai ter como a sua esposa. Mas no Brasil, isso pode ser interpretado como compra de pessoa ou coação. E hábito número 9 é ato de disciplinar fisicamente os seus filhos em público. Na África, em algumas comunidades, palmadas ou castigos físicos são vistos como normais. Isso é encarado como ato de disciplinar os filhos ou a posição que um pai pode tomar quando seu filho mal se comportar. Mas no Brasil, isso pode ser considerado crime e pode gerar denúncia ao Conselho Tutelar. E para finalizar com hábito número 10, é conduzir moto ou carro sem carteira de habilitação. Em áreas rurais da África, é comum jovens conduzirem sem carteira de habilitação. Isso porque as autoridades não têm fiscalizado de forma rigorosa como tem feito nas áreas urbanas. E no Brasil, é infração gravíssima e pode dar multa, apreensão do veículo e processo criminal. E aí, será que você sabia que esses todos os hábitos são comuns na África e no Brasil são considerados crimes? Então deixe ficar nos comentários o que você achou do vídeo. E não se esqueça de deixar ficar a sua sugestão para os próximos vídeos. Não se esqueça de inscrever-se no canal, partilhar esse vídeo para aquele que ainda não sabe desses hábitos e deixar ficar aquele like.